Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Jaqueline Souza, a mente criativa por trás desse canal. E hoje é um vídeo bem diferente, que eu vou falar sobre uma realidade que é a minha realidade e a realidade de tantas outras mães que têm um filho autista em casa. Quem já acompanha o meu canal há um tempo sabe que eu trabalho em casa com o crochê. Foi uma decisão conjunta com o meu esposo em que eu largasse o trabalho onde eu estava para me dedicar a cuidar do James, para que ele pudesse ser levado nas terapias, eu pudesse estar um pouco mais assim por dentro do que estava acontecendo com ele na escola, poder acompanhar ele melhor. E foi a melhor decisão que nós tomamos. E eu não me arrependo em nenhum segundo de ter parado de trabalhar CLT, né? Nós que trabalhamos em casa temos um desafio muito grande, que é você conciliar as tarefas diárias com a nossa vida profissional e todo o turbilhão de coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, intercalando com terapias, com médicos, com reuniões na escola. Então, assim, é um desafio. E esse vídeo justamente é para falar sobre essa coisa de você consegue trabalhar. Vai depender muito, gente, muito da realidade de vocês, né? Porque existe no autismo 3 graus: o grau leve, o moderado, o severo. E independente o grau, todos demandam cuidado, todos demandam uma atenção, todos demandam de paciência e muito amor. Então, assim, quanto mais elevado é o grau, mais a necessidade de ter uma pessoa ali em cima para fazer algumas tarefas, algumas coisas que a criança não consegue, por mais simples que seja. Então, trabalhar CLT fica um desafio muito grande, principalmente se vocês vão ter que pagar alguém para ficar com essa criança. E às vezes você coloca na balança e não compensa, porque a pessoa, a babá que vai cuidar do seu filho, às vezes não vai conseguir levar ele para uma terapia, ou às vezes não vai conseguir dar conta da demanda, porque para cuidar de uma criança especial, você não basta só estar ali olhando, como muitas cuidadoras que a gente conhece por aí, de fundo de quintal, por exemplo, que só supervisionam as crianças, deixa livre assistindo televisão. Uma criança autista simplesmente não dá para você só deixar assim. Você tem que estimular, tem que fazer atividades, tem que brincar, tem que interagir. Então, assim, fica difícil. Só que a gente precisa trabalhar, né? Então, e muitos casos também em que a mãe se encontra solo. Tem algumas homens, não sei se a gente pode chamar isso de homem, mas abandonam a família. Abandonam e somem no mundo, porque nem a pensão alimentícia paga para pelo menos ajudar, diminuir um pouco, né, a sobrecarga, principalmente financeira, porque demanda. Então, assim, e a pessoa se encontra como? Como que eu vou ganhar dinheiro? E assim, gente, por lei, o autista ele tem direito a benefício. Só que, por exemplo, no meu caso, o meu filho, por causa do salário do meu esposo, ele não entra, tem que ser tipo baixa renda, sabe? Não entra como. Então, assim, parar todo mundo de trabalhar para viver de um salário mínimo, sendo que esse benefício seria para ajudá-lo em terapias, para fazer coisas para ele, não para pagar contas da casa, né? Então a gente já vai entrando num outro assunto que vai ficar para um outro vídeo. Então muitas mulheres se encontram presas, não conseguem trabalhar fora e às vezes não acham uma forma de trabalhar dentro de casa por causa da demanda que o filho às vezes tem, ou por simplesmente não se encontrar, achar que não tem solução, que não dá para fazer nada para vender, que não dá para fazer nada. Então, assim, às vezes a gente se sente presa, a gente se sente incapaz de conseguir fazer alguma coisa. E muitas dependem de doações, então não é fácil. Não é fácil uma mãe
que cuida de uma criança autista, mas eu digo para vocês por experiência própria. Tudo é fase. Teve fases que eu tive que sair do trabalho, teve fases que eu tive que retornar por necessidade a trabalhar no CLT, teve fases que eu falei não agora, que é a fase que é atual, falei não agora, meu esposo, né, ele fica com a parte maior das contas, das responsabilidades, e eu me dedico inteiramente para cuidar da educação, do cuidado dele, lógico, junto dele quando ele está em casa, mas a maior parte fica comigo. E eu, como uma pessoa inquieta e uma pessoa que sempre tenta buscar algo para ocupar minha mente, além de ter a minha página lá no Facebook, quem não conhece está super convidado a conhecer, é o nosso Atípico Mundo. Estou aqui com um canal também no YouTube, estou falando mais da rotina do crochê, um canal mais voltado para o crochê, porque é o meu trabalho atualmente, então eu consigo fazer uma renda através do crochê, que é algo que eu me encontrei profissionalmente, que ajuda a ocupar minha mente, me tornar, me sentir útil, né? Porque às vezes a gente faz tantas coisas, a gente não tem, olha, profissão, né? Vamos dizer assim, mais complexa e mais assim, que a gente faz do que cuidar de uma casa, cuidar de um filho e suprir as necessidades deles. E mesmo assim, a gente fazendo tudo isso, que é dando o nosso melhor, às vezes a gente se sente profissionalmente, financeiramente meio inválida. Então eu me achei no crochê. E isso eu digo para vocês, talvez vocês não gostem de fazer um crochê, talvez vocês não tenham habilidades artesanais, né? Mas vocês podem estar vendendo alguma coisa. Existe vários catálogos, tem Avon, tem o Boticário, tem Natura. Vocês podem estar pegando peças a consignações, como lingerie. Tem um gatão aqui do lado querendo aparecer. Então vocês podem métodos de ganhar uma renda sem precisar investir, né, inicialmente. Tem aqueles produtos, bolachas, biscoitos, temperos que os rapazes deixam na casa, a consignação você só paga para eles o que vender. Então vocês não precisam estar saindo. Pode estar publicando no Facebook, pode estar publicando no WhatsApp de vocês. As pessoas vão buscar, ou então vocês podem estar enviando via motoboy pela Uber Flash. Então é uma coisa que vocês conseguem estar fazendo sem tá ali confeccionando, sem ali o tempo todo tá em cima, né? Vocês podem estar dedicando ao filho de vocês e estar fazendo, mas é claro, gente, isso depende de muitas coisas, depende da realidade de vocês, né? Eu não vou ser hipócrita para dizer assim, não, faz, você não faz porque você não quer, não é isso, porque eu sei que existem demandas diferentes, né? Cada grau exige uma demanda diferente, né? Não que não exija, mas exige. Porque igual, por exemplo, grau leve é só no nome, né? Porque quem tem um filho autista de grau leve sabe o quanto a gente rebola para dar conta, né? De tudo. Mas esse é o meu vídeo de hoje. Eu quis falar um pouquinho sobre a minha realidade, quis falar um pouquinho mais sobre o autismo, que faz parte da minha vida, que é parte de mim, falar um pouco do meu trabalho, que é sim o crochê, o como eu me encontrei dentro do crochê para estar suprindo as necessidades financeiras da casa e me ocupando e me sentindo como um ser capaz, além de ser mãe, mas é um desafio, né? Você que tem um filho autista ou que tem um filho com uma outra deficiência, eu sei o quanto às vezes nós mães nos sentimos sobrecarregadas e dá a impressão que não tem solução para algumas coisas, principalmente no nosso caso que existe leis, existe direitos, mas às vezes é só no papel, porque na prática é muito mais complexo. No caso do meu filho, é inviável, porque uma por causa da renda, né? Outra porque ele é uma criança que não usa fralda, não usa medicamento, né? Então, assim, não entra em alguns requisitos que eles acham que são suficientes, mas só o fato de ser autista
deveria cumprir a lei e ter o direito de ter o dinheirinho dele para estar colocando num esporte, colocando em alguma aula que seja particular, porque é demorado, gente, para conseguir consulta, fonoaudiólogo e outros especialistas, é demorado. Às vezes a fila no SUS, ele demorou 2 anos, para vocês terem ideia, para conseguir a fonoaudióloga. Então, se ele recebesse esse benefício, seria tudo em prol dele, não seria para casa, não seria para comprar o gás, não seria para pagar um aluguel, né? Independente de ele usufruir, vamos dizer assim, disso, né? Seria um dinheiro para ele, né? Mas enfim, né? Vai ficar assunto para um outro vídeo. Vem aqui, quer aparecer? Vem dar tchau pro pessoal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero estar trazendo aqui no meu canal, fora o crochê, um pouco mais sobre o autismo, porque faz parte da nossa vida. E eu acho que a gente tem que falar, né? A partir do momento que eu tenho a possibilidade de ter contato com outras pessoas, para informar, para falar um pouco sobre a realidade, sobre as possibilidades, não é romantizar, gente, é ser real, é falar real. Só que a minha realidade é diferente de muitas outras mães. Só que não por isso eu tenho que deixar de falar, de dar alguma dica, de dar alguma sugestão que funcionou com a gente. Eu quero estar trazendo alguns temas bem importantes, bem propícios sobre o autismo, que nos ajudou muito, por exemplo, desfraude, seletividade alimentar, que são muitas coisas que a gente sofre no dia a dia com eles e que a gente tem algumas forminhas da gente ir trabalhando e fazendo, ajustando para ajudá-los a ter uma vida melhor, né? E eles estando bem, nós automaticamente ficamos muito bem e nós podemos fazer as nossas coisas, podemos seguir os nossos sonhos, podemos estar nos dedicando também, né? Porque se a gente não estiver bem, a gente não tem como cuidar do outro, né? Então, eu sou muito a favor do estudo, da pesquisa, de tentar você se aprimorar para ter algo, para fazer algo e você se sentir melhor e dar o melhor para a pessoinha mais importante que você tem no mundo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mais, ouvir falar mais sobre isso, continua aqui no canal. E eu quero estar dividindo um pouco o meu canal, não só falando de crochê, mas eu quero estar falando sobre o autismo, porque não tem como. Não tem como eu simplesmente deixar pra lá, né? Olha só esse aqui dançandinho. Tava dançando. Ele achou que eu não tava gravando, ó, dançando. É minha vida, gente. E eu não tenho como ter um canal que fale sobre o meu trabalho, sobre mim, e deixar de falar sobre esse assunto que faz parte da gente. Não nos define, mas faz parte da nossa vida e da nossa jornada, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!